Amados, chegamos para o momento múltipla, a multiplicação da palavra de Deus. É um momento de reflexão para que você possa ter dentro do seu coração uma palavra que traz para você uma esperança, uma palavra que traz o evangelho, uma palavra que descortina para você a palavra de Deus, a Bíblia. E eu quero hoje, amados, trazer para você o tema no Múltipla: não desista de lutar. Quantos de nós às vezes pensa em desistir, em parar de lutar, né? Vamos ver em Gênesis, capítulo 32, versículos 26. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, não, se não me abençoares. Você sabia, queridos, que um segredo, e é um segredo tão básico, é um segredo que deveria estar no seu coração, deveria estar no coração de todo mundo, para se alcançar a vitória, é lutar em oração, sem jamais desanimar ou desistir. É quando você põe ali em Deus a sua confiança, quando você leva para Ele em oração, quando você fala. E você não desiste de lutar. Porque você vai ver as circunstâncias, você vai ver ali um gigante, você vai sentir vontade de correr porque você é tão pequenininho. Mas Deus te fez maior do que esse gigante. E eu quero que você saiba que o texto dessa mensagem, o texto base, fala de uma história que você conhece muito bem. Mas como eu digo que cada palavra, você vai escutar novamente e vai tirar dela uma lição diferente. Porque essa palavra é conhecida no meio cristão, é conhecida em tudo, acho que até fora do meio cristão também. E trata-se da história de Jacó. Jacó estava vivendo numa terra distante da sua terra natal, pois ele havia fugido da terra em que ele nascera por causa do ódio do seu irmão Esaú, né? Lembra que ele roubou a primogenitura do irmão e ele estava fugindo do irmão porque o irmão queria matá-lo, né? Lembra que ele enganou, o pai enganou, a mãe também, né? Agora um dia o Senhor Deus disse para Jacó voltar para sua terra e Jacó prontamente obedeceu. Mas ele ainda ficou com medo de como seria recebido por esse irmão. E ele mandou seus servos na sua frente com presentes a fim de aplacar a ira de seu irmão. Inclusive, amados, aqui eu quero até fazer uma parte, lembrando que Jacó pagou todos os seus erros. Ele pagou, porque ele teve que trabalhar para Labão 21 anos. 7 por Raquel, que na realidade ele se casou com Lia, mais 7 anos porque casou com a Raquel, e mais 7 anos para provar pro Labão que ele poderia sair de lá com toda a sua fortuna que ele fez. Olha só, olha a prosperidade dele, né? Mas voltando aqui para a palavra, porém Jacó ele não se sentia seguro só com os presentes. Ele precisava da ajuda de Deus para aquela causa. Porque não adiantava só ele mandar presentes. E Jacó lutou a noite toda em oração e não parou enquanto não recebeu a resposta de Deus. E de tanto insistir, Jacó conseguiu a sua bênção. Ele foi recebido por seu irmão com muito amor. Agora eu quero te perguntar. Você persevera uma noite? Você persevera 2 horas, 3 horas, 4 horas? Ou você é daqueles que você acha que a vigília é apenas na igreja? Ou você acha que orar é apenas quando você está lá, que o pastor fala assim para você: levanta, vamos orar. Não, agora sente-se. Não, agora vamos louvar a Deus. Que tem aquele rito, que tem aquela tradição. Você acha mesmo que Davi alcançou ser chamado de uma pessoa segundo o coração de Deus sem orar? Sem ter uma intimidade com Deus, sem procurar, sem desistir da luta? Amados, essa deve ser a atitude da pessoa frente a um problema.
a perseverança, a persistência na oração. Muitas pessoas desanimam e desistem no meio do caminho, pois acham que não vão conseguir. Não é isso que às vezes acontece com você? Muitas das vezes você acha que Deus não está ouvindo as suas orações, que está demorando a sua vitória. Eu quero te dizer hoje aqui, nessa manhã, no programa Acontecendo, desistir não é a solução, não. Muito pelo contrário, quem desiste não alcança a vitória porque é covarde. E está na palavra de Deus que os covardes não entrarão, não herdarão o reino de Deus. Amado, você tem lutado tanto, mas você está fazendo uma luta que é sua. E a luta não é sua, a luta é de Deus. A você cabe apenas orar. O sucesso, o segredo do sucesso da vitória é perseverar, queridos, e até o final. Não adianta você hoje tomar uma posição de que hoje eu vou orar para Deus. Não, mas a palavra está demorando, amanhã eu oro mais um pouquinho. Não, amados, a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Inclusive em Apocalipse ele diz que ao que vencer ele dará vestes brancas. Uau! Como esse Deus é bom! Queridos, esse texto fala da salvação eterna, mas também pode ser interpretado, isso é entendido de que Deus também fala da salvação, ou seja, da libertação, do livramento dos seus problemas, amados. Sabe, queridos, eu não quis deixar só trazendo Jacó, não. Eu quis trazer um outro exemplo de perseverança e persistência na oração. Uma personagem que, se ela não tivesse sido importante, ela não estaria na Bíblia. Depois eu te dou a referência. Foi o de Sunamita. Você lembra quem era Sunamita? Já vou te refrescar a cabeça. Sunamita era uma mulher de boa situação financeira. Seu esposo já era velho e ela não tinha filhos. Um dia, Sunamita viu o profeta Eliseu passar em frente à sua casa. Daí ela disse assim para o seu esposo: vejo que este homem que passa é santo, é homem de Deus. Façamos um quarto, coloquemos uma cama, uma mesa e uma cadeira, para quando ele passar por aqui, ele possa se recolher nele. E assim foi feito. Eliseu, agradecido pelo gesto daquela mulher em acolher a ele, seu ajudante, o que ele quis fazer? Recompensá-la. Quando alguém é bom com você, o que você faz? Você recompensa a pessoa, de alguma forma. E daí ele perguntou do que ela precisava. E ela disse que não precisava de nada. Olha o coração quando a gente faz algo sem esperar nada em troca, não é verdade? Porém, amados, aqueles que estão com Deus, aqueles que fazem a palavra de Deus, aqueles que levam a palavra de Deus, sabe que tem que ofertar algo. Eliseu perguntou para o seu ajudante: o que hei de fazer por ela? Geazi disse que ela não tinha filhos. Então Eliseu chamou a Sunamita e disse que no tempo determinado ela teria um filho. E Sunamita disse: ó Senhor meu, não enganes a tua serva. E assim foi. No tempo determinado, Sunamita teve um filho. Lembrando que as mulheres hebreias que não tinham filhos eram até possíveis de serem devolvidas para os seus pais. Tamanho o fiasco, tamanha vergonha do casal sem filhos, né? E principalmente nós temos que ver aqui que o esposo dela já era velho. A Bíblia fez questão de dizer que ele já era velho, então o milagre foi mais perfeito ainda. Quem lembra de Abraão, que era velho, e que a Sara sorriu quando o anjo falou que ela seria mãe? Ela deve ter pensado: o meu útero tão, né, deve ter ressecado como a uva passa, né? E como que Abraão faria um filho se nem desejo sexual ele tinha mais, né? Mas a Bíblia mostra que a palavra de Deus, quando fala, tem que ser cumprida. E assim também tem que ser cumprida na sua vida. Mas voltando aqui para Sunamita, né? Um certo dia, sendo seu filho já crescido, quando estava no campo junto com seu pai, sentiu uma forte dor de cabeça. E seu pai mandou levar o menino para sua mãe. Sunamita fez de tudo para sanar aquela dor, porém sem sucesso algum.
e o menino veio a morrer. Olha o que Sunamita fez. Colocou o menino no quarto do profeta e foi ao seu encontro. Chegando lá, ela lançou-se aos pés do profeta em prantos e disse: eu te pedi algum filho? Eu não te disse que não me enganasse? E Eliseu mandou seu ajudante até a sua casa. Porém, Sunamita disse: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, e vive tua alma, que não te deixarei. Em outras palavras, amados, eu quero que você entenda que Sunamita estava dizendo: eu não saio daqui, eu não te largo enquanto não fores comigo. Isso é exemplo de perseverança, né? Quantas vezes na nossa vida nós oramos assim para o nosso Deus: olha, Deus, eu vou te aborrecer. Olha, Espírito Santo, eu estou aqui. Olha, Jesus, eu estou aqui para clamar no teu nome. Jesus, intercede aí por mim. Mas interceda, eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando disso. Quantas vezes você se recolhe na sua insignificância e não quer saber que, na realidade, se você se olhar no espelho, você vai ver a imagem de Deus refletida nela, porque Ele te fez imagem e semelhança dEle. Quantas vezes, amados, você deixa de entrar na presença de Deus porque você se sente menos, porque você se acha indigno de estar orando para Deus, você se acha indigno de estar falando com Deus. Mas eu quero te dizer que somente você falar com Deus é que vai mudar o curso da tua vida, seja em qualquer área que você tiver. E Sunamita ficou lá e não largou do profeta. E Eliseu foi com ela, orou a Deus pelo menino e Deus tornou a dar a vida ao menino. E Sunamita teve seu filho em seus braços novamente. Eu quero que você entenda, amados, que Sunamita ela venceu porque ela não desistiu da sua bênção. E é assim que nós temos que agir. Nós não podemos desistir daquilo que Deus nos deu, daquilo que nós queremos alcançar. E essa referência bíblica, amados, você pode procurar lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 37. E estuda a palavra de Deus, porque é tão bom. E outra, eu tenho que te lembrar que você não pode desistir da luta, não pode. Em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, o próprio Jesus, o próprio Mestre, o próprio Senhor, o próprio Rei dos Reis, o próprio Leão da tribo de Judá, ele fala do dever de orar sempre sem jamais esmorecer. Isto é, queridos, sem jamais desanimar ou desistir. Pois é na insistência, na perseverança que nós alcançamos a vitória. E Jesus, nesse texto de Lucas, ele conta a parábola do juiz iníquo e da viúva. De tanto essa viúva bater na porta do juiz pedindo que ele julgasse a sua causa, aquele juiz acabou atendendo sua petição e lhe fazendo justiça para que ela parasse de importuná-lo. Vamos ver o que Jesus disse? Jesus diz: se aquele juiz... Presta atenção aí, menino e menina, presta atenção, porque hoje é uma reflexão de vida, de importunação mesmo. E Jesus diz: se aquele juiz, sendo mau, fez justiça àquela viúva por causa da sua insistência, não fará Deus justiça a seus escolhidos que o clamam de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo que depressa lhes fará justiça. Olha só, eu quero que você se atente por algo que pouca gente se atente aqui. Porque na realidade as pessoas já vão por final do versículo. Digo que depressa lhes fará justiça. Não! Olha só. No meio do versículo, Jesus fala: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que o clamam de dia e de noite, ainda que os faça esperar. Amados, eu não sei a sua causa, eu não sei quanto tempo você está esperando, eu não sei quanto tempo você está aí esperando, quanto tempo você está clamando a Deus, eu não sei quanto tempo de oração que você tem, mas olha só,
Deus fará justiça aos seus escolhidos que o clamam de dia e de noite. Jesus está dando uma condição, temos que clamar sim de dia e de noite. E se não fosse a importunação, a viúva não teria conseguido. Jesus manda a gente ter insistência. Ainda que os faça esperar, ainda que Deus nos faça esperar, ainda que a causa não venha hoje nas tuas mãos, vamos continuar orando, não vamos desistir, vamos continuar orando, vamos continuar orando, vamos continuar orando. Não existe outra forma de chegar a Deus, não existe outra forma de termos atendido as nossas petições. É falando com Deus, é insistindo, é falando, Deus, está nas tuas mãos, mas cadê? Senhor, o próprio Jesus mandou eu importunar, o próprio Jesus mandou eu ter insistência, o próprio Jesus mandou eu clamar de dia e de noite. Sabe, amados, não é um privilégio só seu de se esquecer que nós temos que clamar de dia e de noite, não. Não é um privilégio só seu. Não é um privilégio só seu, amados, de às vezes esquecer que nós podemos pedir para Deus. Porque às vezes num banco de igreja nós ouvimos um pregador dizer, você já pôs, entregou nas mãos de Deus, deixa lá. Eu pus nas mãos de Deus, mas eu tenho que lembrá-lo. Eu pus nas mãos de Deus, mas eu tenho que agradecer. Eu coloquei nas mãos de Deus, mas eu tenho que orar. Eu pus nas mãos de Deus, mas eu não posso deixar de falar com o meu Deus. Isso não vai invalidar eu ter entregue nas mãos dele. Eu posso te dizer, amado, não vai invalidar a confiança que você tem em Deus. Sabe, eu creio, amados, que o Espírito Santo hoje está dizendo para você assim, presta atenção, menino, não desista de lutar, não desanime, persevere, insista, não desista daquilo que o Senhor te deu, daquilo que você deseja alcançar, ore e clame até receber a tua vitória. Agindo assim, com certeza, você será vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus. Eu creio que a palavra que o Espírito Santo está te entregando hoje, nessa manhã, para que você reflita, é justamente isto. Não desista dos seus sonhos até que a vitória seja alcançada. Não cesse de orar, não cesse de clamar, não deixe de acreditar, não aceite derrotas, não aceite palavras de derrota. Não aceite fracasso. Você é servo de Deus, você é filho de Deus. Você não nasceu para ser derrotado, não, porque quando você é derrotado, Deus está sendo derrotado com você. Você nasceu para derrotar o inimigo e dar a vitória para Deus. Por isso, amados, agora levante-se do chão. Não se acomode. Saia do lugar que limita a sua visão e busque forças em Deus através da oração. Porque é a sua vez de triunfar. Por isso, então, exalte o nome do Senhor. E não importa se seja um probleminha ou um problemão. Porque às vezes o que é pequeno para você é grande para Deus. Comece a louvá-lo. Comece a glorificá-lo. Contemple o que Deus tem para você, amados. Não desista agora, não. Vai até o fim. Tome uma injeção de ânimo, comece a alegrar seu coração, mesmo se for difícil, através da oração. Faça um esforço, Deus é contigo, Ele que estendeu as mãos para você. Em Isaías 41, versículo 10 está escrito, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse é o Deus que você tem que confiar. Esse é o Deus que você tem que orar. É para este Deus que você tem que expor tudo que você tem que expor. Lembre-se que nós temos um advogado justo, um advogado que não te cobra nada. Um advogado que a única coisa que ele te pede é que você creia e que você exerça a sua fé.
Esse nosso advogado é Jesus. Aproveite enquanto ele é o advogado, porque mais tarde, amados, quando a gente menos esperar, ele vem como juiz para julgar os vivos e os mortos. Então, querido, eu quero que hoje, nesta manhã, ouvindo esse múltiplo, eu quero que você pense, que você reflita e que você faça a opção de crer que a sua oração chega ao trono de Deus. Eu quero que você pense, que você reflita e faça a opção de orar sem esmorecer, orar, falar com Deus. Coloque nas mãos dele, entregue para ele, mas saiba que é ele que fará. Desde que você creia, desde que você exerça a sua fé no natural para poder lhe operar no sobrenatural. No momento que você está ali orando, amados, eu te garanto que você está orando, falando com Deus, um Deus que vive, um Deus que sente, um Deus que chora, um Deus que se alegra, um Deus que tem vitória com você. E é isso daí, tá bom? E esta, amados, foi a múltipla de hoje. Faça você a multiplicação de um mundo melhor. Reflita, e se te fez bem ouvir, multiplique entre os seus amigos. Mas dê oportunidade também para aquele que não te ama, para aquele que Jesus falou que nós temos a obrigação de amar. Não é gostar, não, amar. Você não precisa andar com ele, mas ame. Ore por ele também, os seus inimigos. Tá bom?